Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, na sede da Dell, com o Leonardo Araújo. Ele é diretor sênior de consultoria América Latina da Dell Technology. Leonardo, muito legal essa oportunidade. Esse assunto de cloud, multi-cloud, é um assunto interminável. Estou tendo a oportunidade de conversar com a Dell, com várias pessoas sobre isso. Super obrigado pela sua disponibilidade. Tem muita coisa para a gente falar aqui hoje. É um prazer totalmente meu, Xandó. Você é um fantástico apresentador, sou fã do seu podcast, das suas publicações, então estou aqui à disposição. Maravilha. Bom, o que eu queria te perguntar é o seguinte, vamos começar por aí. De muito tempo para cá, a cloud veio evoluindo, vamos dizer uns 10 anos, né, mais ou menos. O conceito, se bem que eu brinco que falo que cloud é um nome novo para uma coisa velha, mas com muito mais tecnologia, né? Sim. Então o que eu queria te perguntar é o seguinte, como que é a possibilidade que as empresas têm de poder utilizar a plataforma multi-cloud, ou o conceito multi-cloud, para obter mais agilidade nos seus negócios, novas empreitadas, novas áreas de negócio, enfim. Como é que a multi-cloud entra nesse assunto? Não, excelente pergunta, Xandó. Na verdade, tudo isso começou, a gente sabe, com a experiência de public cloud. Isso não pode ser em nenhum momento menosprezado. Que ofereceu para os usuários, sobretudo para os desenvolvedores, uma capacidade de agilidade, ou seja, de implementar inovação e novos benefícios, ou seja, novas aplicações de uma forma muito mais rápida, provisionando mais rápido, com custo aceitável, sem depender daquela TI muito reativa. Então, o cloud mudou o conceito, gente, TI de casa, on-premise, reveja seus conceitos e tente implementar esses modelos do public cloud dentro de casa. Se você faz isso, você muda aquele paradigma de temos que fazer um request for proposal, uma RFP. Demora, os fornecedores vão... Tem que ser feito, tá? Em algum momento isso tem que ser feito. Faz o processo, compara, aí você compra e você vai implementar aquilo até receber, vai levar meses e meses. Quando você tem um conceito de cloud, multi-cloud, public cloud ou private cloud, você pode fazer isso de uma forma muito mais eficiente, tendo tudo como serviço, provisionado de uma forma eficiente, e você pode fazer on-demand ou com baselines pré-garantidos. Isso agiliza muito. E é um universo rico para os desenvolvedores. Com certeza, com certeza. Agora, as empresas, né, fizeram esse movimento de certa maneira pendular, foi todo mundo para o cloud, para o público, voltaram parte, estão procurando, acho que cada empresa vai achar o seu ponto de equilíbrio, né? Agora, como é que fica do ponto de vista de acompanhamento de custos? Sim. Porque algumas empresas tiveram surpresas na public cloud, então como é que essa abordagem multi-cloud da Dell ajuda a controlar os custos com eficiência? Não, esse a gente chama um pouco do conceito de multi-cloud by design. Na verdade, esse pêndulo acontece em quase tudo na tecnologia, né? Eu diria até na sociedade, né? Você tem um movimento que vai todo para um lado, todo mundo foi para a public cloud porque tinha uma TI a maioria das empresas, uma área de TI muito reativa, com silos, tanto que para ter agilidade, algumas áreas de negócio das empresas começaram a fazer o que a gente chamou de shadow IT, elas fazendo contratos fora da área de TI para ter agilidade, isso é um problemão. Então, na verdade, como garantir isso? Criar a mesma experiência dentro de casa da public cloud, dentro do seu ambiente on-premise, e permitir você ter que ter uma camada de gerenciamento de cloud com algumas características principais. Quais são elas? Você ter uma consistência operacional e ter uma previsibilidade de custo. Então tem ferramental, tem processo de serviço que você cria e define os serviços e os valores deles. Para que cloud deveria aquele serviço, quanto custa e tudo mais. Então com isso você tem previsibilidade, pode mover o workload para ajustar de acordo com o seu negócio. Você falou desse movimento pendular que é comum na tecnologia. Nós dois temos cabelos brancos, então vamos lembrar de um momento onde estava todo mundo no mainframe, downsizing, tudo para a rede local. Aí de repente, pera, a gente exagerou, volta. Isso já acontece há 30 anos. Posso fazer um comentário rápido disso? É engraçado como... Eu sou da época da TI, eu sou mais velho que você, eu acho. A época da TI, onde a TI era um império. E os usuários, os clientes faziam fila, tinha reserva de mercado. E o pêndulo mudou muito com client-server e depois com internet. E a TI esvaziou. E a TI não soube ocupar um espaço. O momento do profissional de TI agora... Profissional de TI, se você é um profissional de TI, agora, meu conselho a você, seja um parceiro de negócio e dê agilidade para o business. Que TI agora no mundo digital é o diferencial competitivo.
Não, com certeza. Você falou em previsibilidade de custos, né? E eu sei que a Dell tem uma oferta desde 2021, que é o Dell Apex Flex On Demand, que me parece que endereça isso na medida em que a empresa pode ter uma infraestrutura robusta e acionando recursos. Explica um pouco melhor isso e como que isso encaixa na arquitetura de nuvem. Não, isso é perfeito. Na verdade, a gente aprendeu com a jornada, né, dos clientes, a nossa mesma. A gente tem uma área chamada Dell Digital, onde tudo que a gente vende e posiciona para os clientes, o nosso cliente zero é a nossa área de Dell Digital, IT. Então, basicamente, o que a gente criou? Como é que funciona isso? A gente tem parceiros de colocation, né? Ou mesmo dentro do ambiente on-premise dos clientes, a gente coloca os nossos equipamentos nesse modelo Dell Apex, e esses equipamentos, o data center, a gente com toda a parte de facility, ele é vendido, consumido como serviço, como OPEX. Os equipamentos da Dell, que aí são equipamentos da Dell, que a Dell vai garantir suportar, não é a nuvem vai te suportar, você vai saber quem contactar em caso de algum problema e tal. Você tem os equipamentos também como serviço e acima disso você pode colocar, que é um diferencial que você não tem na nuvem pública, serviços gerenciados acima disso aí. Então, essa camada toda, esse conjunto de camadas ofertados para funcionar como multi-cloud. Por que eu chamo de multi-cloud? Porque você montou no on-premise ou no colocation, mas você vai mover workloads e trabalhar entre várias nuvens. E eu estou falando de nuvem pública, nuvem on-premise e nuvem edge, que é uma área de crescimento muito grande. Não, com certeza. E essa abordagem permite que haja a melhor previsibilidade de custos, é isso? Totalmente, porque uma vez que você consegue... Aí entra como é que você vai na jornada de cloud? Parece tudo muito bonito, muito fácil. Primeira coisa, você tem que modelizar seu data center. Você tem que fazer seu data center ter equipamentos, infraestrutura que sejam cloud ready, que elas sejam preparadas para cloud. Você tem que ter esse modelo de consumo para qualquer coisa. Você tem que ter essa facilidade. Acima disso, uma vez que você montou essa infraestrutura flexível e ágil, com provisionamento muito rápido, você tem que colocar uma camada de gestão da nuvem que ela gestione toda a nuvem como um único asset. E você vai colocar aí os seus ativos disponibilizados em grupos de custo e grupos de serviço. Você cria um catálogo de serviços e você define preços para aquele serviço e dependendo do que o desenvolvedor vai precisar utilizar, ele vai saber, você como TI, como broker da área de inovação, vai dizer, olha, a melhor forma de fazer isso e o custo previsível para fazer isso é naquela cloud específica ou é tirar daquela cloud e trazer para on-premise, né, com a experiência de cloud, ou seja, tem uma previsibilidade de custo num modelo de orquestração multinuvem. Nós vamos falar um pouco mais sobre o tópico que eu já vou dar uma provocada em você agora, que é a parte da segurança. Né? Que hoje em dia existe uma infinidade de problemas e ameaças. A gente vai detalhar mais depois, mas a segurança está contemplada na Multi-Cloud by Design. Tá, e eu diria que a gente tem que olhar no Multi-Cloud by Design, a segurança é a segurança intrínseca. A grande mudança aí não é uma segurança mais de perímetro, tipo o firewall, a proteção. Isso existe. Isso é necessário, a segurança do endpoint. Mas não basta. Mas não basta. A segurança tem que estar em alguns serviços que você tem que botar cross, né? Tem que ser um modelo de Zero Trust que vai desde a identificação de como você implementar fatores de segurança para o usuário, para o device, para a rede, para o dado, para a aplicação, para a parte de orquestração e para a parte de inteligência artificial. Você tem que colocar segurança em todos esses fatores e quando você vai desenvolver aplicações cloud native, as novas aplicações, você tem que usar conceitos de Continuous Integration Delivery, onde você coloque dentro, né, automatize a criação das suas aplicações já com a segurança embutida e com os testes embutidos. E você dá um play para criar a aplicação. Então ela vai criando. Se você teve um erro em algum momento, aquela parte que já foi tudo bem, você dá um roll forward quando você faz o ajuste e libera a aplicação muito mais rápido com segurança intrínseca. Então você tem que olhar como um todo, eu vou mencionar alguns serviços depois, mas também olhar para a parte de aplicações novas Cloud Native, que às vezes o pessoal não olha muito. Perfeito. Bom, você mencionou sobre aplicações que podem eventualmente transitar entre Edge, Colocation, Data Center próprio, nuvem pública. Né? Agora, isso não é muito complicado, porque se você tem ambientes diferentes, como é que você vai desenvolver no ambiente local e publicar no outro lugar? Ou existe solução para isso? Existem algumas soluções, isso é uma pergunta fantástica, tem um serviço que ajuda a gente nisso, mas vamos falar um pouquinho da tecnologia. Basicamente, os desenvolvedores forçaram a TI a se adaptar. Então, TI, no ambiente digital, tem que ser um habilitador, como a gente falou. Hoje, muito do desenvolvimento ágil, a cloud pública fez um grande trabalho para o mundo de tecnologia.
propiciou vários ambientes, como Azure Stack, né, como Anthos, Google Anthos, como SUSE Ranch, Red Hat, VMware Tanzu. Os desenvolvedores podem desenvolver em todas essas plataformas na nuvem pública. Qual a boa notícia, Xandó? Que agora todas essas tecnologias podem e funcionam on-premise numa cloud privada. Então você pode desenvolver na nuvem pública e trazer para a privada, da privada para a pública, por isso que eu não gosto nem de usar de nuvem privada e pública, é multi-cloud. Você desenvolve na multi-cloud. Agora, aonde você deve desenvolver? É para o Edge, é para a cloud privada ou pública? Aí a gente tem serviços que ajudam o cliente a entender o portfólio e qual a previsibilidade de custo melhor, TI como broker, ajudando aonde colocar o workload placement, né? Onde colocar o workload no melhor custo-benefício. Bom, a gente está falando muito entre transitar, né, aplicações, cargas de trabalho, né? Sim. Eu sei que existe uma denominação que a Dell dá, que é o ground to cloud, cloud to ground. Perfeito. Então eu queria que você explicasse um pouco melhor essas denominações e como de fato isso acontece na vida real. Não, acho que uma das grandes, vou usar um termo assim informal, a grande sacada, a grande ideia, né? aquela eureka, foi quando as empresas, como a Dell, por exemplo, entenderam o seguinte: ok, você tem inteligência nos equipamentos na infraestrutura, mas muito melhor se você desagregar isso. Então, o conceito de Software Defined Data Center, Software Defined Network, Software Defined Compute, a Dell, com a experiência de software comprovados que estavam embarcados, a gente tirou esses softwares, abstraiu do equipamento, e esses softwares agora rodam, sabe aonde? Por exemplo, no Google Cloud Platform. O software, toda a parte de File System Management, de grande volume de PETA de gerenciamento, feito dentro da nuvem da Google com o produto de software da Dell. 17 exabytes são backupados com produtos de software de backup de Data Protection na nuvem. Então você consegue usar isso. E da mesma forma, o contrário, isso que a gente acabou de falar foi ground to cloud, né? Ou seja, usar toda essa inteligência para a nuvem. Ao contrário, eu já mencionei um pouquinho, você pode estar usando um Azure, né? Um Azure Stack, um Google Anthos, um SUSE Ranch. Você pode trazer tudo isso para dentro de casa e ter a mesma experiência para o desenvolvedor, porque tudo isso roda no modelo de cloud, nos equipamentos que já são cloud ready, e você coloca aquela camada de orquestração em cima. Puxa, isso é realmente um pequeno ovo de Colombo, ou um grande ovo de Colombo, um ovo de avestruz. Melhor, essa definição, é um ovo de avestruz. Um ovo de avestruz que você põe em pé, porque me parece, e eu já tive, acredite, eu já fui desenvolvedor um dia. Tenho certeza. Pelas suas perguntas eu tenho certeza. E se você se você não sabe aonde você vai rodar aquela aplicação, você primeiro pode no ambiente local ter toda a facilidade de desenvolver e depois você escolhe ou fica essa mobilidade que a gente tanto fala está pronta para ser aplicada. Isso é o multi-cloud by design que você definiu, porque qual era o grande problema? Silos de TI e depois você via para a nuvem pública e tinha uma mágica que acontecia lá que dentro de casa você não conseguia reproduzir. O multi-cloud by design é exatamente isso, você tem consistência nas operações, o que você fizer num lugar serve para todos, seja para o sistema operacional de nuvem, né, que a gente chama assim, que é o modelo operacional. Você aproveita os skills. Imagina, Xandó, a dificuldade de ter recursos. Você sabe que no Brasil a gente forma menos gente do que a demanda do mercado, né? Com todos os problemas que a gente tem. Então, como é que eu preservo os skills, as habilidades que eu tenho no meu time se eu tiver que retreinar ele para vários ambientes de nuvem? Eu tenho que aproveitar o mesmo ambiente. Claro. A segurança tem que estar intrínseca. E tudo isso gerar o boost aí, colocar o desenvolvedor como o rei. Por que eu chamo isso? O desenvolvedor é o rei porque ele é quem ajuda a inovar nas empresas e entregar as aplicações que são a forma das empresas falarem com seus clientes, né? E gerar business, né? Gerar negócio. Com certeza. Agora, para fazer toda essa máquina funcionar, existe um momento, talvez preliminar, não sei se a Dell consegue ajudar, que é de analisar o ambiente do cliente, analisar a plataforma, fazer um plano estratégico de ação, contando com a maturidade do cliente em termos de nuvem, enfim, como é que a Dell colabora nesse sentido? Aí é uma área que mexe aqui no meu, né, no coração, que eu trabalho bastante com consultoria. É a camisa que você veste? É a camisa que eu vejo. Eu tento usar uma camisa que englobe tudo, mas o meu foco principal na Dell é esse. A gente tem, por exemplo, uma abordagem que a gente acredita que ela é bastante bem sucedida no mercado, que a gente chama de, desculpe muito o termo em inglês, mas vamos lá, é o Application Portfolio Optimization. Basicamente, é olhar o portfólio de aplicações do cliente, mapear várias coisas. Por exemplo, qual é a companhia mínima viável se ele for atacado? Então, aquilo tem que estar bem protegido. Descobrir quais as aplicações deveriam se aposentar, ser retired, porque estão gastando recursos lá, inclusive de contingência, e você não precisaria.
quais as aplicações que você tem que fazer cloud native, talvez levar para cloud pública ou usar no ambiente on-premise com ferramentas de desenvolvimento mais específicas de DevSecOps. E quais aquelas que, por exemplo, são as easy. Você vai migrar, vale a pena levar para uma nuvem como um container, como uma máquina virtual. A análise desse portfólio, inclusive a dependência entre as aplicações, porque eu já vi muito cloud first que se levou a aplicação e faltou a planilha Excel que estava num servidor específico. Então, a análise do Application Dependent Analysis e o mapa do perfil da aplicação e onde deveria estar cada workload, inclusive em qual nuvem, TI dizendo qual nuvem você deveria levar para ter um custo mais previsível, melhor e mais efetivo. Então, esse trabalho a gente faz como uma consultoria para orientar os clientes na jornada. Clientes estão em vários momentos, às vezes eles estão mais avançados ou menos, mas dependendo do que for, ajuda nesse sentido. Mas o trabalho de consultoria, ele se fundamenta numa fotografia da empresa, aquele momento. Só que as empresas mudam, né? E como é que fica o pós? Isso é a parte boa para a consultoria, que as empresas mudam, né? Mudam, né? Porque a gente tem o que fazer no mercado. Na verdade, eu vou dizer uma coisa bem sincera, Sean. A maioria das empresas estão com um problema seríssimo de recursos humanos, né? Ou seja, não conseguem obter recursos. Por isso que na Dell mesmo a gente treina muito as empresas, a gente pega o pessoal de Dell Digital, que testa os nossos produtos, que é o nosso cliente zero interno e evolui. Então a gente precisa de gente capacitada mais no mercado. Como os clientes estão com pouca oferta, pouca capacidade, eles precisam focar essas pessoas no negócio deles. Então a Dell oferece serviços gerenciados complementares. Você lembra quando a gente falou Dell Apex, pode ter uma camada que a gente pode botar acima, que não tem na nuvem pública, por exemplo, a gente pode prover um serviço de gerenciamento para o cliente. Não só gerenciamento, mas também o serviço de práticas, criar o catálogo de serviços do cliente, definir os custos, definir como operar e mover o workload de uma forma efetiva, automatizar isso tudo e gerenciar para o cliente, inclusive acompanhando as mudanças que vão ocorrendo ao longo do tempo. Que vão acontecer. Ainda bem, né? Ainda bem. Para a gente encerrar essa nossa conversa, Leonardo, eu queria te perguntar o seguinte. Segurança sempre foi um tema importante e cada vez mais. Né? Só que, tradicionalmente, quanto mais segurança você coloca, em princípio, isso causa atrito. Sim. Imagina você na porta da tua casa, se você tem 8 trancas, você tem que colocar 8 chaves para abrir. Né? Isso é muito incômodo. Então, como conciliar as necessidades seríssimas de segurança com o multi-cloud? Legal. Vou tratar isso de duas formas. De uma forma assim, para desenvolvimento de novas aplicações, de novo voltando ao desenvolvedor, que é um ator muito importante nesse cenário, todas as aplicações cloud native, a ideia é que se aplique algo como um zero trust, ou seja, que os diversos pilares, como eu falei lá, do usuário, device, no usuário ter múltiplo fator de autenticação, na parte de dados você ter encryption, data loss prevention, ou seja, você tem em cada linha network você mapear os dados que passam, usar software developer network, macro segmentation, isso tudo. Cada um desses pilares, até o nível de inteligência artificial na ponta, de orquestração, você colocar segurança nesses pilares intrínseca dentro do código sendo desenvolvido. Isso você consegue quando você instala uma capacidade fabril de Continuous Integration, Continuous Delivery e do DevSecOps. E aí quando você clicar e estiver montado, você vai gerando essas aplicações. E se algum ponto tem um problema, você deixa aquilo que foi estabilizado ok, dá um roll forward e continua gerando automaticamente as suas aplicações. Para isso você precisa de um equipamento que te provisione coisas facilmente, um equipamento que entenda DevOps, né? Você tem que ter uma boa organização do data center. Mas uma vez feito isso, você melhora a paz de desenvolvimento. Mas falando do legado, a gente tem uma estratégia que é o threat funnel, né? Como eu reduzo a vulnerabilidade. A gente tenta reduzir a superfície possível de ataque. Então a gente tem consultorias e serviços que fazem o seguinte, basicamente olham se você tem vulnerabilidade, então faz um vulnerability management e faz penetration test para ver gaps e ajuda os clientes a fazer um security awareness training, ou seja, fazer o que a gente faz na Dell, treinar os usuários, os funcionários, por exemplo, a identificar um phishing. Então treinar a cultura, isso é proativo. Depois a gente desce para um nível ainda proativo de controles ativos, que é Ransomware Readiness Assessment, Breach Attack Simulation, simular ataques e como se prevenir para o ataque mais típico, que é de ransomware de sequestro de dados. E depois tem as coisas reativas, que é detecção e resposta. A gente tem um Security Operations Center para agir com inteligência artificial rapidamente caso atacado, que vai ser atacado, infelizmente. E um SWAT Team, que é um SWAT Team que entra, caso nenhuma dessas barreiras funcione, a gente tem um time de especialistas que funciona follow the sun, que entram para ajudar para a recuperação. E toda a ferramental de recuperação da Dell,
backup, a parte de cyber recovery, de isolamento de dados com forensics, aí vai. Não, Falei muito porque esse é um tema apaixonante, desculpa, Soldado. Não, e segurança, se você der uma pesquisada lá nos vídeos do meu canal, segurança é um dos assuntos que eu mais converso, que é um assunto importantíssimo. Quente, né? Inclusive, te permitiu usar a ilustração aí do SWAT Team, que eu adorei, aqueles caras chegando no furgão com metralhadora, aquele colete e tal. Mas eu entendo, a metáfora faz total sentido, porque você tem que... É um momento que você não quer que aconteça, mas quando acontece tem que usar força bruta. Exatamente isso. Então, tente criar... Não estou falando que não vai ter seu antivírus, seu firewall, mas isso é algo que eu diria obsoleto. Tudo evolui, inclusive os atacantes, né? O hacktivismo, tudo evolui. Então a gente tem que acompanhar junto e ter, como eu te falei, algo para as aplicações Cloud Native e algo para a empresa como um todo de uma forma mais holística. Puxa vida, fantástico, Leonardo, fantástico. Esse universo de multi-cloud, que transformação, né? Incrível. E é uma oportunidade incrível a gente estar podendo conversar, eu aprendendo pra caramba, quem está nos assistindo aqui também está complementando suas próprias experiências, né? Acho muito importante as pessoas terem esse aculturamento, se é que existe esse termo, né? Para poder entender o todo desse conceito. Então, olha, eu só quero te dizer que a gente precisa mais para frente voltar a conversar. A Dell é muito dinâmica, está toda hora inovando com novos serviços, novos produtos. E vamos voltar a falar sobre esse assunto mais para frente? Fechado. TI, você é o novo rei para implementar as mudanças em Dell Digital. Não deixe isso para terceiros. Você é o broker. A gente, aqui, profissional de TI, está num momento histórico. Então, eu diria... Conte comigo para o que você precisar. Na verdade, eu sou fã de novo dos seus canais, então será um prazer estar aqui de novo. Segurança, reserva os 3 dias para a gente falar. Vamos falar, com certeza. Super, super obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil, mega especial aqui na sede da Dell Technologies, com Leonardo Araújo. Ele é diretor sênior de consultoria da América Latina. Super obrigado e até a próxima vez. Até a próxima. Tchau, tchau. Prazer.